Deus pode operar, como é que Deus pode agir, se nós não oramos mais, se nós não jejuamos mais, se nós não buscamos mais, como deveríamos buscar, ou como se buscava no passado. Enchemos o culto hoje de tanta coreografia, não sei o quê. E tem umas coreografias que às vezes eu nem acerto falar o nome, que você não vê nada. Aí enchemos de coreografias, enchemos disso e daquilo, e a palavra de Deus não é mais pregada, a palavra de Deus já não é mais ministrada, o tempo da palavra é 10 minutos, meu irmão, no mínimo tem que ser meia hora para a palavra, no mínimo, porque na Assembleia de Deus sempre demos prioridade à palavra, de 40 minutos a meia hora, culto festivo, 1 hora de palavra, no dia a dia, meia hora, 40 minutos, a palavra de Deus precisa ser priorizada, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que fala aos corações, é a palavra de Deus. A palavra de Deus está mudando, e nós estamos nos conformando. Então, as coisas estão mudando, irmãos, e o pior é que nós estamos nos conformando, achando que é normal. Mas Deus fala. Falar é comunicar. Deus se comunica com o povo. Livro de Gênesis, no livro de Hebreus capítulo 1, versículo diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós nos falou nos últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo. Irmãos, eu quero chamar a atenção para algo que vocês sabem, mas eu quero chamar a atenção. Na sua infinita bondade e misericórdia, Deus sempre se revelou para a humanidade. Isso é muito forte, irmãos. Por bondade e por misericórdia, o Senhor sempre se revelou para os homens. Ele é Deus. Deus não tem nenhuma necessidade de se revelar para ninguém. Deus não tem nenhuma necessidade de provar nada para ninguém. Deus não tem nenhuma necessidade de mostrar nada a ninguém, mas Ele faz isso porque Ele é amoroso, Ele faz isso porque Ele é bom, porque Ele nos ama, e é uma forma de Deus nos honrar, é uma forma do homem se sentir honrado por Deus. Deus, que é o soberano, o todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele, por amor e bondade, se revela para nós. Aleluia, aleluia. No Antigo Testamento, irmãos, Deus falava com seu povo através dos profetas. O profeta era a boca de Deus. O povo não tinha essa mesma liberdade que nós temos hoje. Hoje, se você quiser falar com Deus, você entra no seu quarto, você entra no seu banheiro, na sua sala, onde você quiser, e você fala diretamente com Deus. Porque essa liberdade do homem falar diretamente com Deus, ela foi conquistada por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E basta você ler as Escrituras, e as Escrituras revelam de forma bem clara, que quando Jesus deu seu brado na cruz, quando Jesus morreu, houve um terremoto, a terra se fendou, e se abriu até o templo, e o véu do templo, que separava o santo do santíssimo, se rasgou do alto a baixo. Para que você entenda, o templo é dividido em partes, o tabernáculo, o templo, e havia o lugar santo, e havia o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Todos os sacerdotes poderiam adentrar no lugar santo, mas no santíssimo, só o sumo sacerdote. O sumo sacerdote só adentrava no lugar santíssimo uma vez por ano. Mesmo assim, ele entrava com um cinto formado de guizos, de sinos, com uma corda grande amarrada à sua cintura,
cujo a ponta da corda ficava no lugar santo. Ele adentrava para oferecer incenso, para oferecer sacrifício a Deus. Por que ele entrava com esses guizos? Porque no lugar santo só entrava o sumo sacerdote, e se ele estivesse em pecado, ele era fulminado por Deus. O lugar santo representa a presença da glória de Deus. O lugar santo representa a presença de Deus. O púlpito da igreja é lugar santo que representa a glória de Deus, e aqueles que sobem a este lugar devem subir em santidade. Em santidade. Porque senão o fogo não chega até o lugar santo. Se aqui no Santíssimo não tiver santidade, se aqui no lugar santíssimo não tiver homens cuja vida esteja no altar de Deus e cujo Deus tinha se agradado, a igreja não será avivada e a igreja não vai sentir o mover de Deus. Por isso que não se deve consagrar a qualquer pessoa, porque é meu amigo. Que o irmão é dirigente da congregação há 10 anos, ele pode ficar sem. Se ele não tiver chamada para ser presbítero, por que consagrar? Às vezes você tem na igreja um excelente diácono, mas alguém bota na cabeça que deve promover, como se unção fosse promoção. Não é. Aí vamos consagrar o irmão a presbítero. Aí você não ganha um presbítero e perde um bom diácono. Que o cabra agora senta aqui, ele não quer mais servir a ninguém. Agora eu sou presbítero. E aí você tinha um bom diácono, você perdeu o diácono e não ganhou um presbítero. Consagração, irmãos, é apenas uma confirmação. De quê, pastor? De um chamado divino. Quem chama esses homens para estar no lugar santo é Deus. E Deus chama quem Ele quer, e Ele não chama capacitado, Ele capacita quem Ele chama. Agora, quando Deus chama, não há dúvida, porque prospera no negócio. Se o sumo sacerdote tivesse em pecado, ele caía morto. Como as pessoas sabiam que ele estava morto? Os guizos paravam de fazer barulho. Alguém poderia chegar lá e tirar o corpo? Não. Puxava pela corda, olha. Se alguém entrasse lá, morria. Só entra ali o sumo sacerdote. Havia uma cortina do alto até o chão, que separava o lugar santo do santíssimo, ou o santíssimo do santo. E quando Jesus morreu, interessante que eu tive lá em Curã, em uma das minhas viagens a Israel, e lá estava o pastor Joesé, que é engenheiro civil, e o nosso guia, ele disse assim, vocês observam alguma coisa aqui? Nós observamos que as escadas que desciam para o lugar da purificação, são escadas esculpidas na própria rocha, eram escadas que iam de lá até o outro lado, mais ou menos aqui, elas estavam rachadas aqui no meio. Essa parte continua no nível normal, essa parte aqui desceu. Ele disse, vocês acham que isso aqui foi provocado de que maneira? O pastor Joesé e outros disseram, isso aqui deve ter sido um tremor de terra. Ele disse, é exato. Só houve nessa região aqui, está comprovado pela ciência, um único terremoto. Nunca mais houve terremoto aqui, nem antes nem depois. A posição de Israel na placa tectônica está no meio, como o Brasil. Normalmente os terremotos estão nos encontros das placas tectônicas. Então perguntamos, e quando foi esse terremoto? O cara é judeu. O judeu está aguardando a volta do Messias até hoje, a não ser que seja um judeu cristão. Ele disse assim para a gente, eu sou judeu, mas aqui eu tenho que admitir que a Bíblia está certa. Eu disse, como? Ele disse, a Bíblia diz que quando aquele Cristo que você disse que é o Messias morreu, houve um grande terremoto, e que a terra se fendeu, e foi até o templo, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Até um judeu teve que reconhecer que a Bíblia falou a verdade. Isso aconteceu quando Jesus morreu. E quando
quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, qual é a mensagem de Deus? A partir de hoje vocês têm liberdade de falar comigo, não precisa mais de intermediários. Você pode entrar no lugar santíssimo a hora que você quiser. Você basta dobrar os seus joelhos e falar com Deus que está nos céus, e Ele vai ouvir as tuas orações. No Antigo Testamento Deus falava com os homens por meio dos profetas, mas hoje Deus fala diretamente ao teu coração. Mas Deus fala. Aleluias. Porque Deus é maravilhoso, irmãos. Não há um Deus como o nosso Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 4, versículo 11. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Êxodo 4:12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. No Antigo Testamento Deus falava por meio dos profetas: vai agora e fala o que eu quero que você fale, porque eu serei com a tua boca. E se Deus hoje quiser usar alguém aqui em profecia, Ele usa sim. Deus ainda usa pessoas em profecia. Não existe mais o ministério profético. Ele se encerra, não diria em João Batista, mas eu diria em Jesus, que foi profeta. Mas se Deus quiser usar esporadicamente, Ele usa, porque Ele ainda usa pessoas para falar aqui na terra. Sabe qual é a dificuldade? Eu disse esporadicamente. Tem gente que se acha o substituto de João Batista. Se ele chegar perto de você, ele tem uma mensagem para lhe entregar, uma profecia para lhe entregar. Se ele chegar perto do outro, outra profecia. Aonde ele vai, é profecia o tempo todo. E aqui para nós tem umas profecias, irmãos, sem pé e sem cabeça. As profecias que você vê que não faz sentido. Porque Deus usa esporadicamente. Não existe mais o ministério de profeta. Ou seja, eu falo no sentido de eu ser a boca de Deus, não. Deus tem várias maneiras de falar, Ele fala de várias formas com o seu povo. E pode observar que, perdoe-me o que eu vou dizer aqui, a maioria desses profetas que profetizam o tempo todo tem uma vida meia duvidosa. Eu estou dizendo meia, em alguns casos, para ser generoso. Porque tem umas não é meia não, é a vida toda. Corpo é fiado, não paga, a língua é grande, canta a mulher dos outros, não sei o que lá. E o resto eu deixo com a imaginação de vocês. Agora, pastor, o que é que o senhor quer dizer? Deus usa pessoas.